Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse. O que essas lendas da música têm em comum, além de serem pessoas com talento acima da média? Todas elas estão em um clube, onde com certeza elas não gostariam de ter feito parte. Famosos artistas que vieram a morrer muito cedo, que usufruíram de sua fama, que não tiveram cabeça para se manter no topo nesse meio maluco durante vários e vários anos. Muitas vezes indo para o lado perigoso, e ruim do vício, das drogas, do álcool, e todas elas acabaram morrendo com 27 anos. Mas por quê? O que isso quer dizer? Nesse vídeo a gente vai entender melhor sobre a maldição do Clube dos 27. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Na adolescência, eles estavam aprendendo a tocar seus instrumentos, desenvolvendo a sua habilidade de cantar. No começo da vida adulta, montavam suas bandas e já davam os primeiros passos numa carreira de extremo sucesso. Aos 20 anos, atingiam o auge de suas carreiras, ganhando milhões de dólares, tocando e ganhando centenas de milhares de fãs ao redor do mundo. Já aos 27 anos, infelizmente não são poucos casos da morte de artistas e principalmente de ídolos da música que vieram dar fim às suas vidas aos 27 anos de idade. Entrando para o famoso grupo e talvez teórico da conspiração do meio artístico, o Clube dos 27, que virou uma espécie de maldição até. Então a gente pode dizer que essa criação do clube ficou popular quando ocorreu a morte de Brian Jones, o fundador e multi-instrumentista do Rolling Stones. Teve ela também, a Janis Joplin, talvez a primeira mulher a ser reconhecida como uma rockstar, e também o Jim Morrison, a voz do The Doors. Todas essas mortes ocorreram num período curto de apenas 2 anos, sendo um choque aí no meio musical, principalmente na comunidade do rock. Depois da morte do Morrison em 1971, a lenda macabra em volta do Clube dos 27 ganhou uma força enorme, tanto que começaram a surgir várias teorias sobre o óbito aos 27 anos de idade, tentando explicar o porquê de tantos falecimentos nesta idade. Alguns dizem que esta é uma fase onde o artista percebe que o momento inicial de adoração e do seu sucesso está se acabando, então, percebendo que ele não receberá mais atenção de todos e que terá que encarar uma vida de maneira mais normal e responsável, os músicos começam a cometer uma série de excessos, passando dos limites, e isso sempre acaba os levando à morte, normalmente por overdose a drogas ou até mesmo ao suicídio. Sinceramente, eu não acho que seja isso, até porque os músicos que morreram eram talentosos de verdade, e quem sabe um pouco da história deles sabe que até o sucesso era visto com maus olhos, como no caso do Kurt Cobain, que ele meio que odiava a fama. Não igual muitos que nós vemos hoje em dia que foram e vão ser sucessos passageiros, Então eu acho que passa mais pela pessoa estar talvez desgostosa com a vida mesmo, sabe? Tentando preencher o seu vazio existencial com drogas, bebidas e sexo. A gente sabe que a grana e o sucesso não é tudo. Grande parte desses artistas passaram por depressões aí terríveis, entre outros problemas psicológicos. Nesse momento, eles acabam encontrando na droga, na bebida, meio que um escape. No final das contas, na maioria das vezes, acaba dando merda. Mas quem tanto faz parte desse seleto clube? Robert Johnson. O Robert, ele é o nome menos conhecido do grande público, mas talvez seja o mais talentoso deles todos, É chamado de o rei do Delta Blues. Ele tinha os dedos tão rápidos que as pessoas diziam que ele havia vendido a sua alma para o diabo em troca desse seu talento. E é considerado, por quem entende de música, como uma das figuras mais importantes no desenvolvimento da música moderna. A morte em agosto de 1938 foi tão misteriosa quanto a sua vida, Apesar da autópsia sugerir que ele morreu de sífilis, muitos acreditam que ele foi envenenado por um marido ciumento de uma de suas diversas amantes. Outro mito diz que o diabo voltou para lhe cobrar o que lhe era devido.
A Netflix, inclusive, fez um documentário falando, né, um pouco da história do músico, contando todo o mistério em volta da vida dele. This man was a nobody. And then he disappears. A year and a half later, he's doing things with the guitar that even his mentors can't do. How could Robert possibly have gotten that good that fast? Brian Jones. Simplesmente o fundador de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, né? O Rolling Stones. O Brian era conhecido por seus constantes abusos de drogas, chegando a ser preso por porte de maconha. Ele também era meio complicado de se lidar, tendo aí mudanças drásticas em seu comportamento continuamente, né? O que acarretou no seu afastamento dos palcos em 1969, a pedido dos próprios membros do grupo. No mesmo ano, ele foi encontrado afogado no fundo de sua piscina. Apesar da morte ser registrada como um acidente, o uso de drogas e álcool no dia pode ter sido aí um facilitador para esta fatalidade. Tanto que no relatório do legista afirmava que o seu fígado e coração estavam muito grandes devido ao abuso de drogas e álcool. The future as a Rolling Stone is very uncertain. My ultimate aim in life was never to be a pop star. I enjoy it, with reservations, but I'm not really sort of satisfied either artistically or personally. Oh, I have a lot of regrets, but generally speaking, no. I'm very satisfied with what's happened. Janis Joplin. A Janis, como já comentei, foi talvez a primeira mulher a ser reconhecida como uma estrela do rock, né, mudando a cara da música e abrindo aí o caminho para futuras estrelas. Ela virou referência com a canção Piece of My Heart, do álbum Cheap Thrills, vendendo aí incríveis 1 milhão de cópias em apenas um mês. A cantora sofria com seu vício em drogas, principalmente a heroína, né, interferindo até mesmo em seus shows. Né. Numa certa vez, em um show, a sua voz falhou inúmeras vezes. E muita gente colocou a culpa dessas falhas no fato dela usar e também álcool, bastante álcool, né, momentos antes de entrar no palco. No dia 4 de outubro de 1970, a cantora ela era esperada no estúdio para gravações e, entretanto, ela não apareceu. Né. Preocupado com seu atraso, apesar de serem frequentes, o seu produtor acabou enviando uma pessoa, um funcionário, num hotel para tentar entender o que estava acontecendo. Ao entrar no quarto, ele viu a Joplin entre a mesa da cabeceira e a cama com marcas de agulha no braço e o nariz quebrado. Nesse momento, ela tinha sofrido uma overdose de heroína. O álbum que ela estava trabalhando, Peer, foi lançado após a tragédia e manteve o primeiro lugar nas paradas de vendas aí por 9 semanas. The Hollywood coroner says an overdose of narcotics, police say possibly is responsible for the death of the well-known rock singer Janis Joplin. Miss Joplin was found dead in her bedroom last night. She was 27 years old. Like a ball and in a chain. Jimi Hendrix. O Hendrix dispensa apresentações, né? Considerado por muitos como o melhor guitarrista de todos os tempos, né? E um dos mais influentes músicos de sua era. A morte do artista é alvo de controvérsias, né? Por volta de 1970, a tensão de ser um dos maiores músicos estava se tornando demais para ele. E na manhã do dia 18 de setembro de 1970, o Jimi foi encontrado inconsciente e levado para o hospital. O músico foi declarado morto ao meio-dia e 45. A autópsia diz que o seu falecimento ocorreu após o Jimi ter ingerido 9 tipos de soníferos diferentes, né? E que ele teria se asfixiado aí em seu próprio vômito. No entanto, outras teorias acabam indicando aí um possível ou até mesmo um homicídio. The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. During his short career, Hendrix flailed his electric guitar into some of the most unusual sounds of an unusual music. A report now from ABC's Gregory Jackson. Jim Morrison. O vocalista da banda The Doors era uma personificação do perfil de rockstar, né, dos anos 60 e 70, uma mistura de rebelde e poeta, além de se envolver em várias polêmicas, incluindo aí pelos seus constantes abusos de drogas e álcool.
I'd like to do a song or a piece of music that's just a pure expression of joy, like a celebration of existence, you know. Apesar de suas loucuras, o Jim, além de talentoso, ele trabalhava muito, tanto que o The Doors fizeram 6 álbuns entre 1967 e 1971, com mais de 10 músicas em cada. Mas durante esse período, seus problemas com vícios também foram aumentando, né? Até que em 1971 ele deu um tempo da banda numa tentativa de se encontrar. Ele se mudou para Paris com a companheira dele, mas infelizmente isso não foi o suficiente. No dia 3 de julho do mesmo ano, Morrison foi encontrado morto no seu apartamento. Como as autoridades francesas não encontraram nenhuma evidência de crime, nenhuma autópsia foi realizada, isso levou a rumores sobre uma overdose de drogas, mas nada foi confirmado. The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. But the death was kept secret to avoid a sensation. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie. Kurt Cobain. Como muitos nessa lista, o Kurt Cobain ele lutou também contra o abuso de drogas, né? No final dos anos 80, ele fundou Nirvana, né, a banda que viria a resumir aí o som grunge dos anos 90. O estouro veio com seu álbum, o Nevermind, aquele famoso álbum que tem o bebezinho na piscina lá tentando pegar o dólar. A banda estava no auge com os shows esgotados, os fãs alucinados, algo que deixava o Cobain visivelmente desconfortável. Foi nessa época que ele começou a experimentar drogas mais pesadas. Em março de 1994, a esposa de Cobain, a Courtney Love, ela foi contatada pela polícia de Seattle, que disseram que ele era um suicida e que tinha se trancado em um quarto com uma arma. O Kurt negou ser suicida, alegando que se trancou no quarto para evitar a sua esposa. Mano, pensa, cara, se trancar no quarto para evitar a esposa. Pesado, né? Aliás, vários fãs do Nirvana culpam também esse relacionamento tóxico que ele tinha com a Courtney para que ele acabasse fazendo o que fez posteriormente. Nesse período, o seu uso de drogas tinha piorado, ele concordou até em participar de um programa de desintoxicação. Ele deixou a clínica antes do combinado, ficou desaparecido por vários dias, até que foi encontrado no dia 8 de abril de 1994, na sua casa de Lake Washington, morto com um ferimento de bala na cabeça. O legista estimou que ele teria cometido suicídio no dia 5 de abril. Cara, ele foi encontrado dia 8, né? Então ficou 3 dias lá, mano. Mole. Tonight, word of an untimely death. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. This morning, his body found at home, another casualty of success. It was obvious this man is dead from a shotgun wound to the head. Now, there was a side note left inside the house. Amy Winehouse. A Amy Winehouse tinha 16 anos quando assinou com a gravadora Island Records. Ela foi aclamada pela crítica, né, com seu álbum de estreia em 2003 chamado Frank. Em 2006 ela lançou Back to Black, que fez dela uma estrela internacional, né, que nessa altura ela já estava também tendo problemas com drogas e álcool. Tanto que talvez seu maior hit, né, um dos seus maiores hits, a música Rehab, descrevia muito bem como era a sua vida. A situação acabava se agravando, ainda mais pelo fato da cantora apresentar um quadro de bulimia, né, e ter inúmeros problemas pessoais. Os paparazzi, inclusive, amavam a Amy, né, não deixavam ela em paz. Até que seu estilo de vida, regado a muito álcool e drogas, né, teve consequência que todos já esperavam. No dia 23 de julho de 2011, a Amy foi encontrada morta em sua casa em Londres. A causa da morte foi, apesar dos rumores de overdose de drogas, intoxicação alcoólica, né, com níveis de álcool no sangue 5 vezes aí a mais do que o limite legal. Uma perda que dessa eu me lembro muito bem, quando aconteceu, né, e que chocou todo mundo.
E nós vamos voltar agora a Londres, porque acaba de chegar aqui a informação da morte da cantora Amy Winehouse. O que se sabe até agora é que ela teria sido encontrada morta no flat dela, no apartamento que fica na região norte de Londres. Existem outros cantores famosos que também acabaram falecendo aos 27 anos de idade, mas a gente colocou aqui somente os principais, né? Porque senão esse vídeo ficaria ainda mais longo, mas a gente pode fazer de repente uma parte 2 se vocês apoiarem. Eu quero saber de você, né? Você acredita aí nessa maldição do clube dos 27 ou você acha que é tudo pura coincidência? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Me segue no Instagram, @MarceloMilos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.